Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E pessoal, o filme do Coringa 2, ele continua aí gerando controvérsias. Onde quer que você olhe, onde quer que você vá conversar sobre o filme, sempre tá gerando debate. Alguns comentando que é uma obra-prima, outros falando que é um lixo completo, o pior filme de todos os tempos, outros tacando fogo em musical, já que não podia ser musical esse filme. E aí, pra colocar mais lenha nessa fogueira, nessa questão do debate aí do filme, um certo diretor aí, um cara tal chamado aí Quentin Tarantino, ele resolveu tecer alguns comentários sobre esse filme num podcast, e claro que isso reverberou aí nas redes, principalmente em contas aí que falam de cultura pop, principalmente na forma como o Tarantino talvez elogiou, entre aspas, e principalmente sobre o que ele falou sobre o diretor, né, do filme, Todd Phillips, e das reais intenções dele que ele quis fazer esse filme como o Tarantino interpretou. E aí eu vou explicar um pouco sobre o que o Tarantino falou então nessa entrevista, nesse podcast, e também dar alguns comentários aqui. E bem, tudo isso então depois da abertura. E galera, você já sabe, né, antes de eu começar a falar aqui sobre essas declarações do Tarantino, já vai deixando o seu bate-like e também o seu bate-comentário, que isso sempre ajuda os nossos vídeos aqui no YouTube. Então deixa aqui nos comentários o que você achou aí das opiniões que eu vou dizer aí do Tarantino, e também comenta o que você achou aí de Coringa 2, porque todo dia tem sempre alguém tecendo comentários aí nos nossos vídeos sobre esse filme. Então a gente agradece todo mundo que deixa esse likezinho e também esse comentário. Então, pessoal, vamos primeiro ver o que realmente o Tarantino teceu aí de comentários sobre um filme aí de super-heróis. Ele geralmente não costuma opinar muito, né? Mas dessa vez ele participou então de um podcast que não é em vídeo, né? Só tem em áudio. E aí ele foi lá e teceu alguns comentários estranhos, que realmente parecem elogios, mas ao mesmo tempo parece que ele tá zoando ao mesmo tempo. Enfim, na nossa bolha aqui do Twitter, né, tiveram alguns tweets aí, né, algumas contas no Twitter, como aqui o DC da Depressão. Depois eu vou mostrar um pouco mais o que foram essas declarações, mas teve aqui ele falando, né, Quentin Tarantino rasga elogios para Coringa Delira 2, e ele tá mandando o público ir para aquele lugar, né, ele está mandando Hollywood também para aquele lugar, e ele está mandando qualquer um que tem ações da DC e da Warner Brothers ir também para aquele lugar, e que o Todd Phillips é o Coringa. Esse foi um dos trechos aqui que, na verdade, é um dos mais impactantes aí do Tarantino falando sobre esse filme. Mas dando um pouco mais de contexto, então, né? É onde ele fez essa entrevista nesse podcast se chama o Bret Easton Ellis Podcast, que é um podcast gringo, então, onde o Tarantino participou. Então foi aqui onde ele fez esses comentários, né? E aí no site, né, até agradeço o pessoal aí da conta do DC da Depressão, né? Eles traduziram, então, mais informações, então, não só aquelas aspas, né? E aí a gente tem, assim, uma coisa bem engraçada do Tarantino, que ele diz que foi, então, pro filme com a intenção de apreciar o filme como uma obra intelectual, algo que eu agradaria, mas que não o capturasse emocionalmente. E aí ele diz que o efeito foi o oposto. Que ele diz que realmente gostei, de verdade, gostei tremendamente aqui, ó. Ele diz que foi ver esperando, então, ser impressionado pela direção e até um exercício intelectual, mas não é bem isso que ele acabou esperando, acabou vendo ali. Acabou gostando de um filme que não funciona exatamente como filme, é como uma grande bagunça em um certo grau, e eu não considerei um exercício intelectual, eu realmente me envolvi. E aí ele até fala na questão dos pontos altos, das sequências musicais, que ele diz que, me envolvi de verdade, quanto mais banais eram as músicas, melhores elas eram. Então realmente é curioso como ele tá elogiando o filme de uma certa forma, né? Ele tá dizendo que gostou, mas não pelos motivos que, por exemplo, eu gostei, né? Porque eu achei que realmente é uma boa direção e tal, mas parece que ele tá ao mesmo tempo zoando, falando mal do filme, mas ao mesmo tempo ele gostou, ele se envolveu. Então, assim, ó, sei lá, é bem estranha a maneira como ele tece esses comentários, né? Ó, ele ressaltou o desempenho do Joaquin Phoenix como um dos melhores que ele já testemunhou, reforçando a força protagonista em sustentar a narrativa complexa e emocional. E aí vem o lance aqui que ele diz sobre o diretor do Todd Phillips, né? Que o personagem, que ele não só deu vida ao anti-herói, mas ele também incorporou o Coringa na maneira como ele fez esse filme, no que ele quis passar desse filme. Que aí ele destaca, né? Como o Todd Phillips ele usou os recursos do estúdio e ao mesmo tempo quase de uma forma anárquica também no que ele queria dizer, né? Que aí volta aquela frase que eu mostrei ali do começo, que ele tava mandando a galera tudo para aquele lugar, da maneira como o Coringa faria mesmo, e que ele acabou, de certa forma, incorporando o Coringa. Eu acho que foi por isso que o Tarantino gostou, ele gostou dessa metalinguagem que o Todd Phillips meio que foi anárquico ao mesmo tempo ali, né? Aqui tem até uma fotinha do Todd Phillips, acho que é no Globo de Ouro ele com o Tarantino. Enfim, isso é uma leitura, de novo, cada um gosta do filme da maneira como quiser, né? Claro, tem as questões técnicas, que geralmente é o que permeia muitos debates quando a gente fala de filme, mas tem muita questão subjetiva, né? E pra mim o Tarantino, ele gostou muito dessa forma, como a mensagem ali do Coringa, né? Como pra muita gente o Coringa no filme acaba decepcionando
as pessoas que estão ali no filme, mas também quem foi ver esse filme, então ele gostou dessa atitude anárquica aí do Todd Phillips e fez daqui a pouco por isso que ele gostou tanto assim. Enfim, é uma leitura aqui até curiosa, então, do Tarantino, né? Ele até chega a dizer ali que o Todd Phillips se recusa a jogar pelo livro de regras de Hollywood com esse filme, né? Porque até o momento ele jogou muito bem, né? Enfim, talvez só por esse filme, né? Então, Coringa Delira 2 é uma grande caixa de surpresas, chocante e provocando seu público de maneiras inesperadas. E eu gosto que no final ele ressaltou, né? Além de tudo isso, achei realmente engraçado. Assim, é um filme que não é muito curioso pelo seu humor, de certa forma, né? Eu acho que ele achou engraçado pela situação do filme, de novo, pela metalinguagem, né? Então, valeu ali, galera do DC da Depressão que traduziu, né, aquela matéria da gringa e trouxe as principais aspas aí do Tarantino, né, nesse podcast. E assim, é uma visão curiosa, né? Porque, de certa forma, ele tá trazendo esse lance que a arte, às vezes, ela tem que fazer esse lance de desconfortar, né? Não sempre entreter da maneira como a gente vê na maioria dos filmes, né? Então, de certa forma, esse filme, claro, ele desconfortou muita gente e o Tarantino, assim, ele foi por esse motivo aí mesmo, né? Eu acho que é isso que ele quis dizer pelas declarações dele aqui nesse podcast, né? Mas o que eu realmente achei muito curioso é alguns termos ali que, assim, ele não chega a elogiar, tem a questão da atuação ali e tudo mais, e da coragem do Todd Phillips, mas em outras coisas, assim, na forma como ele foi elogiar outros aspectos do filme ali, foi meio assim estranho, sabe? Foi bem estranho como ele quis fazer isso. Mas enfim, é o Tarantino, então um cara que sempre tá dando declarações aí, o pessoal pra ouvir nele, assim como outros grandes diretores, né? E numa coisa, realmente, ele não tá muito errado, né? Que é como o Coringa Delira 2, ele foi uma grande caixa de surpresas. E pra muita gente, né, essa surpresa aí foi bastante desconfortável, não era o que tava esperando, né? Inclusive, uma coisa curiosa, né, é que nessa entrevista o Tarantino ele fala de um filme onde ele não dirigiu e que ele sempre às vezes deixa de lado, tá? Mas ele escreveu o roteiro, então ele não dirigiu, isso aconteceu uma vez só, que é do filme Assassinos Natos, né? Que eu lembro que foi engraçado, porque o Gabriel ele citou esse filme, eu ainda não vi, né? Mas ele já tinha visto esse filme, ele disse que lembrou em algumas partes ali, porque tem essa coisa do sensacionalismo da mídia com assassinos e tal, e querer fazer eles ficar famosos, e isso é debatido ao longo do filme, né? E o Gabriel falou isso, né? Ele até disse que o Assassinos Nato era um filme melhor, enfim, aqui até tem inspiração e lembrava. Então isso foi uma coisa curiosa, porque o Tarantino ele citou esse filme dele da mesma forma como o Gabriel, assim, logo depois que a gente assistiu o Coringa 2, né? Então talvez até por isso ele gostou um pouco, teve uma certa afinidade, porque lembrou um projeto dele, talvez. Enfim, esses foram os principais declarações ali do Tarantino, né, nessa entrevista dele. E o que eu mais vi a galera repercutindo e debatendo ali nas redes é principalmente essa parte que o Tarantino falou sobre a real intenção aí do filme por trás do diretor, né, que o Todd Phillips quis fazer nesse filme, que era então se ele queria fazer esse grande F, né, pra todo mundo, pro estúdio, pro público que talvez não entendeu o seu primeiro filme ali, e agora ele quis deixar ainda mais claro isso. E isso realmente foi um grande alvo de debate quando o filme estreou, né? Até pelo jeito como ele desconstruiu o Coringa no segundo filme e como ele não seguiu talvez o caminho mais seguro, que é o que a maioria talvez quisesse, que realmente vê ele acabar virando realmente o Coringa de fato aqui nesse filme, virar aquele arquétipo que a gente viu das HQs, que até ele arranhou algumas coisas no primeiro filme, mas a gente sabia que não era bem a intenção dele lá no primeiro filme, a gente vê realmente que o Arthur não era o Coringa de fato ali, né? Ele acabou virando esse grande ídolo, esse grande símbolo, por causa principalmente ali da mídia, da atenção que ele ia ganhando por esse narcisismo que ele tem ali, e até por esses fãs que a gente viu ali no primeiro filme que a gente pôde ver também na vida real e que se sentiram traídos da mesma forma como a própria Lady Gaga, então a vida imitou bastante a arte, então acho que isso o Coringa 2 acabou até acertando de certo modo a rejeição como a gente viu daquela galera que seguia muito Coringa no segundo filme. A gente pôde ver também o pessoal que não queria ver o Coringa como ele acabou sendo aí nesse segundo filme, meio como o Todd Phillips colocou esse público reagindo ali no segundo filme, né? Então isso é algo curioso que realmente acabou acontecendo aí mesmo, tanto no filme como na vida real. Muita gente comparou até com o exemplo do que aconteceu com o Matrix 4, né? Que também, de novo, dentro da Warner ali, o Matrix Resurrections, que era a Warner querendo trazer uma das suas grandes franquias aí de volta e as duas diretoras, uma delas não querendo voltar, e aí uma delas finalmente voltando, sabendo que a Warner ia fazer de qualquer jeito, eles iam trazer Matrix de volta com elas ou não, acabou voltando, né, a Lana Wachowski, e a gente viu uma grande metalinguagem, né, nesse quarto filme, que aí eu acho que esse é bem mais claro, sabe? Eu acho que principalmente por a questão do estúdio, porque eu acho que diferente, por exemplo, do Coringa 2, que eu vi um sentido ali do que o Todd Phillips queria contar, ele tinha uma certa raiva com uma certa parcela ali do público que tinha interpretado mal o primeiro filme, mas eu acho que tinha uma história ali que realmente ele e até o próprio Joaquin Phoenix eles queriam contar. Mas aqui no Matrix 4 é tanta metalinguagem, é tanta indicação, assim, sabe, aquela piscadinha de olho pro público, que aqui realmente eu vejo, assim, a Lana Wachowski, ela pensando assim, olha, vou fazer um filme
qualquer coisa, que eu não sou um grande fã desse Matrix 4, acho bem ruim, mas ali você tem uma metalinguagem, acho que bem mais forte. A maneira como ela quis explorar esse ressurgimento da franquia e como colocou no filme, né? Eu acho que ali tá bem mais claro. Mas é um exemplo que eu acho bem próximo, sabe? Só que eu acho que tem essa diferenciação, porque eu acho que no caso do Todd Phillips, ele tava realmente fazendo um F, ele queria com esse filme, mas por uma certa parcela do público. E isso eu acho que fica bem claro, de novo, como a maneira como ele quis seguir com essa história, de fazer de todas as formas mais improváveis e contra tudo, contra todos, e ele nem ligando pra isso, sabe? E realmente ele indo pra um caminho que muito pouco assim da galera do público que gostou muito do primeiro filme, eu acho que é gostar. Então, pra mim, o F dele, ele tá pra esse segmento, sabe? Enquanto que eu acho que pra Lana Wachowski, ela tava com um F muito específico, principalmente pro estúdio. E assim, diferente até da própria Lana Wachowski ali, que viu como o Matrix se tornou essa grande propriedade ali da Warner, o Todd Phillips era aquele cara, tipo, meio constante, assim, sabe? De vez em quando ele fez a trilogia de sucesso ali do Se Beber Não Case, fez um filme aqui e ali também de comédias, mas foi com o Coringa, então, que ele conseguiu realmente o grande trabalho dos sonhos dele, sabe? Ele conseguiu essa grande exposição, indicações, prêmios importantes, conseguiu um cheque gordo da Warner, principalmente nesse filme, e pra fazer um próximo, eu acho muito curioso mesmo como ele foi se arriscar dessa forma e como a Warner deixou também, sabe? Que eu acho que tem uma certa parcela de culpa também da Warner de ter deixado essa folha tão em branco pro Todd Phillips fazer o que ele quiser. Claro, ele fez um filme que fez 1 bilhão, conseguiu um monte de Oscars, mas será que precisava tanta liberdade assim? Será que já era hora pra dar essa liberdade? Então, novamente, foi aqui a Warner no modo hard, né? Colocando essa independência, esse cheque em branco aí pro Todd Phillips fazer o que ele quiser. E ele foi lá e fez, sabe? Eu acho que realmente é isso que ele queria fazer. Essa era a intenção dele, realmente. Não sei se ele queria se queimar tanto ao ponto assim com o estúdio onde ele tava tanto em ascensão. Pra mim, isso não faz muito sentido. Eu acho que foi muito mesmo essa total liberdade que o estúdio deu pro Todd Phillips que realmente não precisava, sabe? Enfim, agora eu quero saber de vocês aí nos comentários o que vocês acharam ali das declarações do Tarantino e se você concorda sobre o que ele falou em relação ao Todd Phillips, se realmente essa era a intenção dele, se ele realmente queria queimar tudo. Por algum motivo, eu acho que não foi isso mesmo, eu acho que ele realmente achou que ia atingir outro home run, sabe? Mas vamos ver, né? Deixa aí nos comentários. E é isso, galera, essa foi uma notícia então de última hora, então deixa aqui nos comentários também se você tá ansioso aí por trade do Superman e se não seria perfeito aí, ideal, ter aqui na CCXP. E é isso então, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para ter todas as novidades aqui da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos o clube de canais aqui no YouTube, tem vários extras bem legais. Até a próxima, gente, tchau, tchau.